Paz Senhor, amadas. Hoje nós vamos aprender mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estou com muita saudade de nós estarmos todos reunidos na igreja, mas Deus tem preparado momentos especiais com as nossas aulas online. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a unidade da Bíblia. É a lição 6 da revista Examinai as Escrituras. O versículo-chave diz assim, Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós vamos aprender muito sobre a lição. Qual é o foco dessa lição? Nós vamos reconhecer que a autenticidade da Bíblia, desejar fazer da palavra um manual de vida, entender o porquê o Novo Testamento, o Velho Testamento e buscar argumentos que justifiquem a fé que a gente professa, o que a gente acredita, o que a gente leva como verdade para a nossa vida, para as nossas atitudes, para o nosso dia a dia. E aí vem aqui, a Bíblia, ela é composta por 66 livros. E olha o mais interessante, é que ela foi escrita por 40 autores diferentes. Você já pararam para pensar que 40 autores diferentes, ele dá um sentido muito diferente para cada palavra? Cada um ia escrever de um jeito, mas Deus foi tão poderoso, tão benigno conosco, que ele usou os 40 autores para escrever sobre o mesmo assunto em muitos anos. Essa é a grande riqueza da Bíblia. São 1.600 anos de história. Seja para pensar quanta coisa tem. A gente, quando lê a Bíblia, a gente consegue ter uma interpretação muito rica de tudo que Deus tem para nós. Mas aí o foco dessa nossa aula é aprender o seguinte, a unidade da Bíblia. Será que ela está realmente falando de um único assunto? Ou por que tem o Novo Testamento e o Velho Testamento? A questão, então, da unidade da Bíblia é um tema clássico entre os estudiosos da Bíblia e, sem dúvida, um dos mais apaixonantes, né? A Bíblia não é uma simples antologia, nem um amontoado de ideias. Existe uma unidade que dá coesão ao todo, ou seja, do começo ao fim se fala da mesma coisa. E, o mais importante, mesmo sendo 66 livros, 40 autores diferentes, 1.600 anos de história, ela ainda continua sendo uma única verdade, um único assunto, e não tem paralelo em relação a isso. Tem só um sistema doutrinário, um só padrão moral e um plano de salvação para a nossa vida. Ele é um livro único. A Bíblia é um composto que fala da mesma coisa e muito rico para as nossas vidas. Único em todo seu conteúdo. E aí, o que acontece? Aqui a gente vai interpretar do Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, a preparação para o Novo do Antigo Testamento, o que vem a ser isso? Existe algo que liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento ou os dois são radicalmente opostos? Existem muitos questionamentos quanto a isso, por que tem o Velho e o Novo? A gente vai aprender isso direitinho hoje. Existem várias referências dentro da Bíblia que nos mostram com clareza essas informações e como elas se complementam perfeitamente, maravilhosamente perfeita a ligação entre o Velho e o Novo Testamento. Na Bíblia tem vários temas teológicos ou tipologia bíblica que a gente pode falar.
Nós vamos ver 2 pontos que mostram a unidade da Bíblia para a gente compreender a nossa aula de hoje. Qual que é aqui? A sucessão histórica do povo de Israel. Os escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento acreditavam que fazia parte de uma única tradição histórica. Olha que interessante. Quem escreveu o Velho Testamento e quem escreveu o Novo Testamento, eles acreditavam que eles estavam falando realmente de uma única verdade, de uma única história, mesmo em momentos diferentes, em épocas diferentes, em contextos nacionais diferentes, mas a Bíblia foi escrita de Gênesis a Apocalipse, falavam da mesma história. Inclusive, quando se fala em Gênesis, lá em Apocalipse, se remete a Gênesis. E em vários momentos na Bíblia, a história vai do Novo para o Velho Testamento para reforçar o acontecimento. E a gente vai entender isso por quê. Cada situação nova, eles voltavam no Velho Testamento, replicavam a informação, dando veracidade, dando confirmação daquilo que se foi falado no Velho para se reforçar no Novo e dar veracidade à história e dar confirmação de que se estava tratando do mesmo assunto. Aí, lá em Lucas 11, 51, está escrito assim, ó, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerida desta geração. Ou seja, a história é a mesma, todos falando o mesmo assunto. Como referência, a gente vai falar agora lá do Velho Testamento, que são as alianças que Deus fez com seu povo. Se vocês estiverem acompanhando as histórias e as nossas aulas na Escola Bíblica Dominical, vão ver que Deus falava muito com os profetas no Velho Testamento. E aqui a gente vê até os próprios nomes das alianças, uma referência aos profetas que estavam com vínculo com Deus ali. E sendo representado então ao povo escolhido por Deus. O Novo Testamento se situa numa linha direta com as alianças do Antigo Testamento. Aí vem a primeira aliança, a aliança com Adão. Qual que era o objetivo? Redimir a humanidade através da semente da mulher, ou seja, a obra de Cristo. A aliança de Adão tinha como foco mostrar que através da semente da mulher, que é Cristo quando nasceu, que já é no Novo Testamento, que ele tinha uma preocupação com o seu povo, Deus, e ele queria redimir essa humanidade. E essa é a aliança com Adão. A aliança com Noé já tem uma outra característica, criar uma criação ordenada. Quando teve a Noé que fez a barco, tudo, Deus estava muito sentido com o seu povo, porque era um povo que não acreditava mais nele, não vivia na fé. E uma curiosidade com essa aliança é que as estações do ano foi criada por este propósito, por essa aliança de Noé, com Noé. Por causa do dilúvio, aí vem a época das chuvas, do sol e inverno. É muito interessante quando a gente começa a estudar cada um desses sentidos das alianças. Eu aconselho sempre vocês irem buscar mais conhecimento, cada aliança, porque a gente vai retomar depois essas alianças no Novo Testamento. Mas é importante a gente conhecer aqui, neste momento, o que estava refletindo lá no Velho Testamento. Aliança abraâmica. É a aliança com Abraão, né? A mais completa, que é o cuidado com Israel, observando que viria a vinda de Cristo, que Deus estava preocupado em ter e cuidar do seu povo, que ia vir a vinda de Cristo e também reforçava a volta de Cristo, que é um complemento no Novo Testamento, mas também preconizado no Velho.
E aí nós temos a aliança mosaica, que é com Moisés, que é a libertação de Israel através de Moisés, com a ajuda de Moisés, a busca pela terra prometida, livrar essas pessoas do cerco que elas tinham, né, que Israel era perseguido. E temos a aliança davídica, que é com Davi, que é o trono prometido, a casa de Davi, também fundamentada na aliança mosaica. Então, você vê que as alianças elas vão se complementando, todas ali com os profetas no Antigo Testamento. Na leitura de cada aliança, você vai ver que ela replica no Novo Testamento, fundamentando com a vinda de Cristo. E o que Cristo, então, o Cordeiro que veio para salvar o mundo, para salvar as pessoas, e que não é mais só para os judeus, mas para todos os gentios, todos aqueles que acreditarem em Deus, acreditarem no Filho que Ele mandou para nos salvar. Então, aí vem a última aqui, que é a nova aliança. Ela cumpre todas as alianças anteriores do Antigo Testamento, que serão cumpridas no Novo Testamento com a vinda de Cristo e a chegada do reino de Deus. Então, portanto, a bênção para todos, judeus e gentios. Todas as alianças anteriores se tornou em uma só, que é Cristo. Uma aliança só, uma nova aliança, uma aliança do reino de Deus para as nossas vidas. Aí aqui nós temos assim, mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Jeremias 7:23. A bênção a bênção da nova aliança é a habitação de Deus no meio do seu povo, Deus morando no meio de nós. Então, Deus conosco, Emmanuel, unindo toda a Escritura, e a vida, a morte e a ressurreição de Cristo e o dom do Espírito Santo cumprindo as alianças anteriores. Olha como é importante, lá nas alianças anteriores a gente tinha vários profetas recebendo mensagem de Deus de coisas que que vão acontecer, muitas acontecerem, outras vão acontecer, baseado no Novo Testamento, que é a vinda de Cristo, o dom do Espírito Santo e, portanto, uma nova aliança, um reino de Deus para nossas vidas, tanto para judeus quanto para nós gentios. Então, o Novo Testamento presente no Antigo Testamento. Quanto mais vemos que o Novo Testamento é edificado sobre o fundamento do Antigo, ou seja, o Novo se fundamenta baseado no que aconteceu no Antigo, melhor vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Então, é muito difícil você ler a Bíblia só o Novo e você vai precisar ler pedaços e informações do Velho para entender a história e por que é importante. Mas o contexto básico do Velho Testamento está nas promessas. Então, ele foi contido em falar de promessas de coisas que iam acontecer. A principal dela qual é? A vinda de Cristo. E o Espírito Santo que ia habitar entre nós quando Jesus fosse ao céu, né, na sua ressurreição, e o Espírito Santo estaria aqui conosco, habitando em nossos corações, para nos achegar a Deus, para nos permitir chegar a Deus através da morte de Cristo, que foi quando o Espírito Santo ficou aqui entre nós. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, Jesus falando, a qual nossos 12 tribos esperavam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, o rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Então, Jesus veio para nos salvar. E quais são as promessas? Olha, a aliança de Abraão lá, aquela que a gente já comentou, será estendida aos gentios. Então, era só os judeus, foi estendida a todos nós, os gentios. O novo mediador fará essa intermediação com os gentios.
esse novo mediador é Cristo e o Espírito Santo que nos permite chegar a Deus e falar com Deus através do Espírito Santo, que ele veio para ser o nosso consolador aqui, enquanto Jesus não volta de novo para nos levar aos céus. O pecado será removido pelo céu de Jeová, ou seja, o pecado foi redimido por Jesus na cruz, no Velho Testamento, para se, vamos colocar aqui, se livrar do pecado, existia todo uma tradição, um método, uma circunstâncias para se livrar, pedir perdão pelos pecados. Hoje a gente pede perdão para Deus diretamente através do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, porque Ele veio nos salvar, Ele nos perdoou, Ele levou para a cruz todos os nossos pecados. Então a morte será vencida, a quarta, né? E a ressurreição interromperá finalmente. Então a morte foi vencida, Jesus ressuscitou e foi, portanto, vencida a morte. E o quinto é o Espírito Santo virá numa nova plenitude, como nós já comentamos. A revelação progressiva no Antigo Testamento. Mas o que queremos dizer com a revelação progressiva? Olha só, a ideia é de que a revelação posterior se desenvolva a partir da anterior. Ela é complementar e suplementar, nunca contraditória. O Novo Testamento não é um erro ou um fracasso do Velho Testamento, um completa o outro. Olha como é importante. Muitos estudiosos ou alguns que querem criticar a palavra, a Bíblia, falam que o Velho Testamento foi um erro, não estava dando certo, então fecha a página, velho, e vira um novo. Mas não é verdade. Todos os argumentos que nós vimos, as alianças que foram firmadas entre os profetas e Deus, que continha na sua história as promessas da vinda do Cordeiro, da morte do Cordeiro, da ressurreição do Cordeiro, de um Consolador, é continuidade e não uma quebra de processo. Mas por que acontece isso então? Nós podemos entender que o novo, não existiria um Novo Testamento sem um Antigo. E aí, o que quer dizer isso? A função do Antigo Testamento é nos conduzir a Cristo. Uma vez que Cristo chegou, as leis e os profetas se transformaram-se em antigo. Logo o que chegava era novo, o Novo Testamento do que acontecia. Olha como é simples essa situação. Quando você fala testamento, você está testando, você está sendo testemunho, você está sendo evidência de algo. O Velho Testamento era um contexto, os profetas, as leis, as promessas, eram um contexto naquela situação. Quando Cristo veio, passou a ser um novo contexto, uma nova evidência, por isso que se chama Novo Testamento. Não que o velho estava errado e o novo é certo, mas sim que o novo complementa o antigo e dá continuidade ao contexto teológico de todo o que Deus quer, que é a nossa salvação, um plano de salvação para nossas vidas e um contexto bíblico de todo o assunto, mesmo levando tantos anos para se escrever e com 40 autores em 66 livros. Então, muitas respostas podem ser respondidas nesse sentido. Aí a gente vai para dentro das leis e os contextos mais específicos. A lei judaica é aplicável aos nossos dias? Depende de que lei que nós estamos falando. Precisamos saber que tipo de lei o texto se refere. A lei dada aos judeus se divide em 3 categorias. A lei civil, que regula a sociedade civil, o Estado teocrático. Essa não é a norma para nós, nem é possível aplicá-la em nossa totalidade. É como você dizer, assim, você não tem as leis que a gente segue aqui no país, as leis que a gente obedece. Eu não posso aplicar uma lei naquele contexto, no nosso contexto. Então, é a lei civil aí. A lei religiosa ou cerimonial trata das ordens divinas para o culto até a vinda de Jesus. Como eu falei do pecado, tinha que ir lá no santo, falar, pedir perdão,
e fazer um sacrifício de um animal. Hoje, quando veio Jesus no Novo Testamento, isso já não era mais necessário. Então, esse ritual, que era um contexto do Antigo Testamento, já não é mais necessário no Novo Testamento, porque Jesus veio e já foi crucificado na cruz como um cordeiro puro, limpo, nos perdoando. Então, a gente não precisa fazer o sacrifício que era feito naquela época, porque Jesus já fez esse sacrifício por nós. E a lei moral, ela ajuda-nos a definir entre o bem e o mal, reflete o próprio caráter de Deus. Então, essa sim, a gente vai ver que é um contexto que nós devemos seguir. A lei moral, bem e mal, o conhecimento da verdade e seguir a verdade. Aí nós vivemos debaixo da graça, estamos obrigados a cumprir a lei? Paulo afirma que não estamos debaixo da lei, sim da graça. O que isso significa? Esse texto pode ser entendido assim. Não estamos debaixo da lei civil, essas leis se aplicam apenas a Israel, como eu comentei, antigo. São prescrições nacionais, regras que o Estado determina, que a lei determina que devem ser seguidas. Aqui no Brasil a gente tem regras que só servem para nós e as leis civis lá só serviam para Israel. Não estamos debaixo da lei cerimonial. Nós não precisamos cumprir exigências cerimoniais como circuncisão, guardar os sábados, festas e reis relativas ao puro e impuro. Então, eram tradições cerimoniais naquele contexto. Quando veio Jesus no novo contexto, ela se formou diferente. Por exemplo, aquilo que eu comentei, de dar um animal pedindo perdão, essas coisas todas. Hoje a gente já não precisa mais, porque Jesus morreu na cruz por mim, por você, e liberou a gente do pecado. Então aí, mas estamos debaixo da lei moral. Esta lei valeu para Adão, valeu para Moisés, valeu para Abraão e vale para nós. Ela nunca foi abolida, nem pode ser. Essa é a lei que é santa, que nós devemos seguir. Não podemos ver isso somente como leis que salvam no Novo Testamento. A mensagem é clara: aceite Jesus, receba o Espírito Santo em sua vida e o caminho, a verdade apareçam como a única alternativa para a nossa vida, para a nossa salvação. E a conclusão, então, que nós temos é: quando consideramos o tema da unidade bíblica, somos forçados a chegar a uma única conclusão: essa unidade é obra de Deus. Como explicar a maravilhosa harmonia, senão pelo cuidado sobrenatural daquele que é infinito em poder e sabedoria? Só Deus tem capacidade de unir 40 escritores dos mais distintos, escreveram um livro de 1.600 anos, uma história de 1.600 anos, com 66 livros e tudo dentro de um único contexto. Para quem já teve que escrever uma redação, sabe muito bem o que eu estou falando. Como a gente começa uma redação e no meio do caminho conta outra história, entra coisas diferentes e quando chega no final, de repente já não é mais a mesma história que você começou lá no comecinho. Portanto, sabe como é difícil escrever uma redação. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, construiu a Bíblia para nos dar como instrumento, num único contexto, num único foco, que é um plano de salvação para a nossa vida. Bom, amadas, esse é o recadinho de Deus para nós, através dessa lição maravilhosa. Conselho sempre vocês estarem vendo e lendo a Bíblia, procurem entender um pouquinho mais dessas alianças, mas lembre-se, a Bíblia é única. O Novo Testamento, o Velho Testamento tinha um contexto, o Novo Testamento tem um outro contexto, mas a história é única, somente única. Essa é a obra de Deus. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, sejam todas abençoadas pelo grande amor de Deus. Amém.